Oxóssi é o caçador de uma única flecha, aquele que não atira para errar. Oxóssi é aquele que nos conduz pela mão no caminho da mata, para que nós possamos encontrar os propósitos da nossa existência. Somente ele é que sabe aonde a flecha caiu. Oxóssi, mesmo que viva sozinho no interior da floresta, ele nunca deixa de cuidar da sua comunidade. Patrono dos caboclos na Umbanda, ele é o orixá da fartura. O Kiarô, meu pai, o Decoque Maó, salve a força de Oxóssi. É sobre ele que nós vamos falar hoje no nosso vídeo. Olá, eu sou o pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, e o propósito do nosso vídeo é falar sobre o orixá Oxóssi. Quem é o Oxóssi na Umbanda, como que nós o cultuamos e que ensinamentos Oxóssi nos traz. Mas antes de continuar, quero convidar você, como sempre, para não deixar de seguir o nosso canal. Clica no sininho, ativa as notificações para você acompanhar outros conteúdos como esse, que valorizam as raízes ancestrais da nossa Umbanda. Oxóssi é considerado um odé, palavra que na língua iorubá significa caçador. Ele não é o único caçador, né? Existem outros caçadores na terra iorubá, porque nós estamos falando de uma sociedade em que a caça era uma atividade econômica importante. Mas na diáspora, na vinda para o Brasil, Oxóssi se torna o caçador mais popular, tanto que comumente é chamado de orixá da caça. Na Umbanda, ele é também dono das ervas, dono das folhas, dono de toda a floresta, né? Porque para caçar, Oxóssi precisa conhecer a floresta, ele precisa saber aonde coloca o pé, para não cair em arapuca, para não cair em armadilhas, para não ser picado pelas cobras, para se defender no meio da floresta. Então ele é o orixá da astúcia, da inteligência, da observação, da percepção. Oxóssi percebe o mundo ao seu redor e busca viver em equilíbrio com esse mundo, né? O caçador, a gente tem que nos transportar para a figura de Oxóssi, né? Para tentar entender o que ele nos ensina. O caçador, para alcançar o seu objetivo, ele tem que ser silencioso. Ele não pode fazer barulho no meio da floresta. Ele tem que andar tal como uma onça, que vai pisando devagar sobre a folhagem. Então essa simbologia, né, de alguém que é perceptivo, observador, silencioso, astuto, que quase não faz som e que vive em profunda simbiose, em profundo equilíbrio com a natureza, né? Porque ele quase que cria um mimetismo com a mata, para que não seja reconhecido, para que não seja visto. Então essas são características do orixá Oxóssi, né? Existe um itã muito conhecido de Oxóssi, que é de onde vem esse atributo de que Oxóssi é o caçador de uma única flecha. Como assim? Existe uma história que diz que na aldeia de Oxóssi, a aldeia estava em festa, mas as feiticeiras enviaram um pássaro amaldiçoado que pousou em cima do palácio. E esse pássaro estendeu as suas asas sobre todo o palácio, trazendo um período de desgraças, de acontecimentos indesejados. E o governante convocou todos os odés, todos os caçadores, para bater esse pássaro, e nenhum deles conseguiu. O primeiro a chegar foi o caçador de 20 flechas, e ele atirou as suas 20 flechas e fracassou. Depois veio o caçador de 30 flechas, que também fracassou. O caçador de 40 flechas, que também fracassou. O caçador, por fim, de 50 flechas, mais antigo, mais astuto, mais sábio, mais popular, e ainda assim, este grande caçador também fracassou. Por fim, veio o caçador de uma única flecha, que era chamado de Oxotocanxonxô.
Este único caçador que sobrou, né, era um caçador jovem, um caçador pequenino, né? Por isso que Oxóssi é Quequerê, ele é pequeno, ele é jovem, né? E ele é o irmão mais novo de Ogum. E quando ele chega, a sua mãe, assustada, vai pensando, se nem os caçadores mais antigos conseguiram, quem dirá o meu filho? Então eu preciso fazer as minhas preces, as minhas obrigações, pedindo a intercessão da espiritualidade, da ancestralidade. Então ela consulta um babalaô que orienta que ela deve oferecer uma oferenda às feiticeiras e com isso, graças à intercessão da sua mãe, o encanto do pássaro é quebrado e Oxóssi consegue abater este pássaro gigante, né, com uma única flecha. E com isso ele é celebrado por toda a comunidade. E Oxotocanxanxô recebe o nome de Oxóssi, aquele que é popular. Oxóssi é carregado no braço do povo e ele é considerado um caçador popular. E é tão bonita essa história que Oxóssi de fato se torna muito importante aqui no Brasil, né? O culto de Oxóssi, a historiografia vai dizer que ele chegou aqui no Brasil provavelmente no início do século XIX, né? Pois quando foi trazida para o Brasil, né, a comunidade, o povo iorubá. E na vinda forçada, né, dos africanos escravizados, vieram muitos da região de Queto, onde Oxóssi era muito popular. Oxóssi era cultuado pela família real de Queto. Então essa família real é trazida para o Brasil, escravizada, e o culto de Oxóssi ele se espalha, ele se torna muito popular. Tem um outro fator também, que é uma assimilação de Oxóssi com a força, com a figura dos povos originários, né? E havia aqui já o culto às forças da terra, aos ancestrais da terra, que são os caboclos na Umbanda. Então há uma semelhança entre a figura de Oxóssi, que carrega um ofá, um arco e flecha, com a figura dos povos originários, ancestrais da terra. E na Umbanda, Oxóssi se torna o grande patrono da linha de caboclos e caboclas, né? Não existem só caboclos de Oxóssi, existem caboclos de Xangô, de Ogum, de Ansan, de Oxum, de Iemanjá, como nós já falamos muitas vezes aqui no nosso canal. Inclusive, se você se interessa sobre esse tema, que eu gosto muito de falar, tem vários vídeos aqui falando sobre os caboclos. Mas Oxóssi, digamos assim, é o grande patrono dessa linha, porque ele é o dono das matas. Ele é aquele que conhece as matas, as florestas, né? Na Umbanda, Oxóssi herda de Ossan o domínio sobre as folhas, sobre as plantas, sobre as ervas. Então ele tanto é o dono dos animais, o senhor da caça, que traz o alimento, o senhor da fartura, como também o dono das folhas, das ervas. Oxóssi se torna um exímio curandeiro, porque para entrar na floresta, ele precisa conhecer as folhas. Então ele vai estudar as folhas e com isso ele adquire o saber da medicina da floresta, né? Oxóssi conhece o significado das folhas, porque ocorrendo o fato dele ser ferido, dele ser picado por uma cobra, né, dele passar por alguma doença, no tempo que ele fica afastado, né, no meio da floresta, caçando, ele precisa conhecer os recursos de sobrevivência. E os recursos de sobrevivência são as folhas, né? Oxóssi, ele tem esse domínio sobre as folhas, e não por acaso os seus caboclos na Umbanda são exímios curandeiros, que trabalham com a força das ervas, que trabalham com a pagelança, com a cura espiritual, né? Que é uma característica muito forte da Umbanda, né? Não por acaso a Umbanda é a arte de curar. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre a atuação dos caboclos, eu deixo a sugestão, né, do nosso livro Terreiro de Caboclo, a raiz indígena na Umbanda, que fala sobre a força dos caboclos e tem um capítulo específico tratando
do orixá Oxóssi e tratando dos seus caboclos. Aqui no nosso canal nós também temos um vídeo falando sobre os caboclos de Oxóssi. Então, Oxóssi é o dono, né, do atributo da fartura, da prosperidade. Geralmente a gente pede que Oxóssi nos dê uma mesa farta, né, que nunca nos falte o alimento. Né? É um orixá muito ligado à fartura, né? Que provê a mesa farta, que provê os alimentos. Só que mais do que os alimentos físicos, Oxóssi também nos provê a fartura de bons sentimentos, a fartura da boa índole, da retidão. Oxóssi gosta de filhos com caráter, de filhos firmes nos seus propósitos, que são certeiros como uma flecha. Então Oxóssi nos estimula esse sentimento, né, de fartura. Não apenas a fartura, claro que desejamos ter a mesa farta, né? Desejamos que todos possam ter a mesa farta, não só nós, né? É um outro ensinamento de Oxóssi, que toda a comunidade, toda a sociedade em que vivemos possa ter alimento, né? Que não exista fome. Né? Esse é um dos ensinamentos de Oxóssi muito importantes dentro da Umbanda, que é um ensinamento que não é simplesmente dar a comida para quem não tem. É mais do que isso, é que todos possam ter acesso o tempo todo, todos os dias, à comida, ao alimento. Né? Então, o combate à fome é também um atributo de Oxóssi. Oxóssi não gosta da fome, Oxóssi não gosta da pobreza, né? Ele se solidariza, ele é o sentimento da solidariedade, da partilha, da comunhão, né? Oxóssi é o senhor da comunidade. Ele sai para caçar para buscar o alimento para a sua aldeia, né? Então, por mais que ele viva a maior parte do tempo sozinho, isolado, e aí vão dizer, né, que uma das características de Oxóssi é ser só, é ser solitário, tal como um puma, né, tal como uma onça que caça sozinha. Por outro lado, ele faz tudo isso para trazer o alimento para o seu povo. Então Oxóssi, ele cuida da comunidade. Ele não traz o pão somente para mim. Ele traz o pão para nós. Oxóssi tem muito esse sentimento, esse sentido de coletividade, de solidariedade e partilha, né, de comunhão. Né? A comida que era uma comida coletiva, dividida para todos. Uma característica do terreiro, né? O terreiro em que a gente senta no chão para comer, em que a gente divide o mesmo alimento, divide o mesmo milho. Né? Oxóssi, um dos alimentos muito conhecidos de Oxóssi na Umbanda é o milho. Né? Alimento esse que também é muito popular para os povos indígenas. É um alimento que se origina nas Américas, né? E que é muito utilizado, por exemplo, pelo povo Guarani, pelos povos, de modo geral, do tronco tupi, né? Pelos caboclos como um todo, os caboclos que são espíritos ancestrais, representantes das espiritualidades indígenas, né? Espíritos ancestrais da terra, espíritos indígenas. Então, a força do milho, né, que os Guarani chamam de avati, vem para a Umbanda, vem para as religiões de matriz africana, como o Candomblé, a Umbanda, e se torna um alimento muito apreciado pelo orixá Oxóssi, né, graças à força, né, desse, digamos assim, a esses rios que se encontram. Né? Eu entendo que a Umbanda, muitas vezes, é um rio de encontros. São encontros dos saberes africanos com os saberes dos povos originários, dos povos indígenas, né? Essa questão do próprio milho, né, como um alimento sagrado para Oxóssi, para os caboclos, é um rio de encontros, né, sabedorias que conversam. Oxóssi é livre para viver em sintonia com a floresta, mas sempre volta para casa para trazer o alimento. Oxóssi é o Senhor da liberdade, é aquele que expande a nossa consciência, tal como uma flecha que é atirada para o céu. Oxóssi lança as suas flechas. Este é um outro atributo deste orixá. Ele tem apenas uma flecha,
mas ele tem a capacidade de multiplicar essa única flecha em milhares de oportunidades, em milhares de situações, né? Então, ele com uma única flecha, ele faz milagre. O seu elemento é a terra. Oxóssi é ligado à colheita, ao cultivo, à terra, à fartura, aos alimentos. E todos os seus caboclos e caboclas também são ligados a este elemento, né? E o seu símbolo principal é o Ofá, que é o arco e flecha. O dia de Oxóssi é a quinta-feira. E a cor de Oxóssi na Umbanda geralmente é o verde, embora no candomblé seja o azul, né? O azul turquesa. Na Umbanda, a cor de Oxóssi é o verde, né? Tanto na representação das velas, dos fios de contas, né? De modo geral, a cor de Oxóssi na Umbanda é o verde. Salve a força de Oxóssi, este grande caçador que nos direciona em busca dos nossos propósitos de vida. Esse é o grande sentido, né, do culto de Oxóssi. Ele hoje, no mundo em que vivemos, na contemporaneidade, nos ajuda a caçar os nossos propósitos, os nossos objetivos, a buscar aquilo que existe como sentido da nossa existência, né? Então, a buscar a nossa felicidade, a felicidade da nossa aldeia, da nossa família, da nossa comunidade. Oxóssi está sempre nos levando a caçar, a buscar no meio da mata o caminho que nos leva à felicidade e à fartura. Salve sua força, meu Pai. Okearô, Oke, Oxóssi. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você tem alguma sugestão de temas, não deixe de comentar para que a gente possa tratar desses assuntos que valorizam cada vez mais as raízes ancestrais da nossa religião. Axé, Saravá, Agüidjevete.